Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo a arbitragem de Bavi e é preciso realmente chamar essa atenção, um texto muito interessante, vocês vão entender. Além disso, vamos trazer também situação envolvendo Everaldo e Bahia, tem novidade. Para completar, tem palavras de Everton Ribeiro e também a situação do Bahia com o Barcelona de Ilhéus. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso uma dica legal para vocês, porque tem gente Bavi na Inplay, bem interessante, com um prêmio muito bom, um prêmio aqui especial, 1 milhão de moedas de prêmio que você troca por R$1.000 e para você participar é simples, você clica no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou então você aponta a câmera para esse QR Code na tela ou baixa o aplicativo de graça pelo sistema Android. Fez o cadastro de graça, 1.000 moedas e com 1.000 moedas você se inscreve nesse campeonato e concorre a esse prêmio especial de 1 milhão de moedas. Tá aqui, gente, o Bavi nem é bet, nem é casa de apostas, é um fantasy game, é a escolha aqui de uma coisa ou outra. Tá aqui, por exemplo, mais de 2,5 cartão amarelo para o Bahia no jogo, gente, é provável, né? Bavi, o bicho pega, como se diz. Gol de Mosquito no jogo do Vitória, aqui vou na fé do clubismo, não. Cartão amarelo para o Lucas Esteves no jogo, vai sofrer para marcar ali, eu acho que sim. Assistência de Wellington Rato no jogo, também acho que não. Cartão amarelo para Canu no jogo, gente, geralmente sim, né? E por aí vai, são 15 escolhas, você pontua, vai estar aqui no ranking com a gente e pode trocar 1 milhão de moedas por R$1.000 e tá aqui 500 mil moedas, R$500. Então chega junto aí, aproveita as vantagens da Inplay, tem Bavi especial na Inplay, chega junto aí e vamos que vamos. Mas vamos pro assunto de hoje, a gente começa trazendo, por falar em Bavi, números do clássico, gente, tá aqui, o próprio Bahia trouxe essa retrospectiva do histórico, tá aqui, 499 jogos, o Bahia venceu 194, perdeu 153, 152 empates, 680 gols marcados pelo Bahia e 589 gols sofridos, uma goleada, 10-1 no Vitória em 39, depois 10-2 em 38 e depois tivemos aqui 9-4 em 38 também, tá, gente? Situação interessante, né? Tem várias curiosidades, top 5 dos que mais jogaram Bavi pelo Bahia, Baiaco, Edinho Jacaré, Douglas, Sapatão, Carlitos e Augusto e Lima Sergipano, e tá aqui top artilheiros, top 5, Carlito, Vareta, Jorge, Zé Hugo, Exaltino e Wesley. Artilharia, gente, século XXI, Nonato, Carrasco, Rubro-Negro, 10 gols, seguido de Robigol, Fernandão e Fael com 4, Rogério Sodré, Everton Ribeiro, Elise e Marconi com 3 gols, interessante, hein? Técnico com mais jogos, Evaristo, 40 pelo Bahia, e estádio com mais Bavi, a Fonte Nova com 315. O maior público foi 94, tal do Raudinei, tava lá, inclusive, Bahia 1, Vitória 1, 97.240. Então tá aí, gente. Agora é continuar fazendo história que o Bahia garanta aí o triunfo nesse Bavi de número 500. Falar sobre isso, vamos trazer aqui palavras dele, Everton Ribeiro. Foi entrevistado hoje para falar sobre o clássico. E tá aqui, gente, as primeiras palavras dele. Entrevista coletiva com Everton Ribeiro. Pergunta de Matheus Barbaço e Michael Douglas. Como uma liderança do time e artilheiro do clássico no ano passado, o que você já transmitiu para os novos reforços sobre esse jogo à parte? Eu acho que eles entendem que é um jogo muito importante, um grande clássico, né? O clássico de número 500. Então, estamos doidos para chegar amanhã, para poder jogar bem, fazer uma grande partida diante do nosso torcedor. Contamos com eles novamente para fazer aquele show que só eles sabem fazer e nos ajudar a conseguir esse triunfo logo no primeiro clássico do ano. Pergunta de... É, gente, é isso mesmo. Vejam vocês que a postura do Bahia é outra agora. O Bahia está atento ao clássico, está entendendo a importância do clássico e que assim seja, que em campo a gente veja essa importância. Clássico é clássico, o clássico se ganha. Então que o Bahia entenda que todo clássico é clássico, para a nação é muito importante, para o Bahia também é importante na tabela, e é para entrar focado e entregar para a nação tricolor, que vai lotar a Fonte Nova esse triunfo no dia de amanhã. Tem informação, gente, a respeito desse imbróglio envolvendo Barcelona de Ilhéus e Bahia. Tem aqui informação de hoje cedo, onde a jornalista Bia Jesus trouxe no BN, tá aqui, gente. Dirigente do Barcelona de Ilhéus reitera que jogo contra o Bahia será no Barradão. E tá aqui, gente, o jogo entre Bahia e Barcelona de Ilhéus, válida pela 8ª rodada, será realizado no Barradão, em Salvador. Inicialmente, a partida marcada para o dia 15 de fevereiro chegou a ter possibilidade de ser transferida para o Maior Pessoa, em Ilhéus, mas a alteração não deve se concretizar. Na última terça, a assessoria do Barcelona de Ilhéus informou à TVE que o clube havia realizado um aporte financeiro junto à Secretaria de Esportes de Ilhéus para viabilizar a reforma do Mário Pessoa. O objetivo era permitir a realização de jogos no estádio,
a partir do dia 12 de fevereiro. Com isso, o Barcelona pretendia levar a partida contra o Jacuipense no próximo dia 12, confronto diante do Bahia, para Ilhéus. Entretanto, em contato com o BR Notícias, o executivo de futebol Armando Filho, lá de Barcelona de Ilhéus, confirmou que a partida contra o Bahia será mantida no Barradão. O motivo da decisão é que o laudo necessário para a liberação do Mário Pessoa não ficará pronto a tempo. O Armando ainda afirmou que era do interesse do clube que a partida fosse para o Mário Filho. Vejam vocês, hein, gente? Mas não deve acontecer. É a nossa casa, né? Queremos que fosse lá, mas o laudo não saiu. O jogo está confirmado no Barradão, disse Armando Filho. Com isso, a partida entre Bahia e Barcelona de Ilhéus segue confirmada para Salvador, mas ainda segundo Armando, a Prefeitura de Ilhéus segue se movimentando para deixar o estádio pronto o mais rápido possível. Tá, gente? A gente tem trazido isso aí, tem acompanhado. Não foi tão simples como parece, não foi uma mera escolha, houve pressão de alguns lados. A verdade é essa, e em breve a gente vai trazer, inclusive, quando tiver um pouco mais de detalhe, essa situação toda, né? Mas é fato que o Bahia tem que focar nessa situação, por quê? Porque é um jogo importante, evita viajar, e dia 18, 3 dias depois, tem a viagem para a Bolívia, vai viajar antes, claro, então ficará tudo bem esculhambado. Mas, para além disto, acordo é acordo, acordo tem que ser cumprido. Então tem que ter dignidade, quem assumiu o acordo, que assuma o acordo. Bahia está assumindo seu acordo, o Vitória tem que ter essa responsabilidade, a Federação Baiana de Futebol participou dos ajustes, então, sem mais delongas, que eles cumpram o acordo. O que interessa a gente é isso, e que o acordo efetivamente seja cumprido. Então a informação agora, gente, está aqui, novidade, envolvendo Everaldo e mercado da bola. Tá aqui, gente. Pedro Sensé trouxe hoje. Atacante Everaldo pode estar perto de se despedir do Bahia. O jogador recebeu uma proposta de um clube chinês, cujo nome ainda não foi revelado e avalia a saída junto com o Tricolor. O Bavi pode ser a despedida do camisa 9. Os filhos do atacante já teriam se despedido dos amigos. Tá aí, gente. Informação bomba. De certo modo, até me tranquilizo, já tinha falado sobre isso, quando muita gente falava de Vitória, já tinha falado, Everaldo não vai para o Vitória, a gente trouxe na época em primeira mão para vocês, com exclusividade, e Everaldo só sai do Bahia se tiver uma proposta aí que seja realmente uma proposta irrecusável do futebol brasileiro ou exterior, que é a preferência dele, que ele consegue fazer uma carreira um pouco mais alongada, que o calendário é um pouco menos intenso do que por aqui. Então tá aí, gente, a tendência de repente que isso aconteça, o Bahia, a tendência é não se opor a essa situação, gera aí uma margem para a folha, ganha dinheiro, porque Everaldo pode sair no fim do ano de graça e no meio do ano pode assinar um pré-contrato sem custo. Então, de repente, todos os interesses podem convergir nesse sentido e se tiver que vir uma grana, que venha uma grana. Agora, se não for uma grana que justifique, eu manteria Everaldo até o final do ano, a não ser que o Bahia reponha essa saída. Então, acompanhamos as cenas do próximo capítulo. Para completar aqui, gente, informação importante de um texto muito interessante e que precisa que a gente repercuta, conto com vocês para repercutir esse vídeo, porque chama a atenção realmente. E tá aqui, gente, site parceiro cebaia.com, que trouxe aqui, inclusive foi um texto de Dimitri Tavares, muito bem escrito, eu vou trazer para vocês essa situação envolvendo a arbitragem do Bavi de amanhã. Prestem bastante atenção, porque realmente, em se tratando de Bavi e em se tratando de Campeonato Baiano, isso chama muita atenção. Vejam vocês, inclusive, com direito ao título, gente, eu vou ler para vocês aqui. No circo da Federação Baiana de Futebol, o Bahia e sua torcida são os palhaços. E aqui ele trouxe, gente. Foi definida a arbitragem para o Bavi deste sábado. Bruno Pereira Vasconcelos será o árbitro principal, enquanto Alessandro Álvaro da Rocha Matos e Daniela Coutinho Pinto serão os assistentes. Alessandro Matos tem um longo histórico de prejuízos causados ao Bahia em Bavis, desde a já longínqua década de 90. O ano era 98, quando repercutiu nacionalmente o primeiro erro crasso de Matos contra o Bahia em um clássico, ao validar um gol rubro-negro cuja bola nitidamente não adentrou a meta do goleiro tricolor Jean em um jogo válido pela Copa do Nordeste daquele ano, gente, de 98. Daqui, inclusive, a bola fora do gol, e ele deu gol que não houve. Em 2008, Alessandro Matos impediu o título estadual do Bahia, vejo vocês aí já em 2008, impediu o título estadual do Bahia ao marcar um impedimento que claramente não existiu no tento marcado pelo tricolor Rogério em um Bavi válido pelo quadrangular final do Campeonato Baiano daquele ano. O equívoco se revelaria decisivo para o resultado do campeonato, pois o Bahia perdeu o estadual para o rival precisamente por ter menos um gol marcado. Veja aqui vocês, né? Ele aqui em uma posição legal, a falta batida, e aí acabou aí anulando um gol legal do Bahia. Os reiterados erros de Alessandro Matos contra o Bahia em Bavis levaram grupos de sócios tricolores a ajuizar uma ação contra a Federação Baiana de Futebol em 2010, conforme noticiado pelo site cba.com. Sob pressão, a federação deixou de escalá-lo em Bavis por quase uma década. Tá aqui, gente. Né? Na época, o texto. Alessandro Matos é famoso por irritar a nação. A situação chegou ao ponto de membros do Grupo Bahia Livre e Revolução Tricolor entrarem com ação na justiça contra a Federação Baiana de Futebol em abril de 2010. Filho do comentarista de arbitragem da Rádio Itapuã, Manuel Lima Matos, que é torcedor do Vitória, Alessandro vinha afastado neste estadual e retornou agora. Vejam vocês, tá? E aí continua, viu? Em 2013, e veja que começou em 98. Em 2013,
Repercutiu nacionalmente o fato de que Alessandro Matos utilizou as instalações do CT do Vitória para treinos, visando suas participações na Copa das Confederações daquele ano e na Copa do Mundo do ano seguinte. Mais do que isso, e pasmem, Alessandro Matos posou sorridente para uma foto, abraçado com o então presidente rubro-negro na época, Alex Portela, usando uma camisa com detalhes em vermelho e preto e com o escudo do Vitória ao fundo. O site Apito Nacional noticiou o fato com notório estarrecimento e até mesmo revolta, destacando ainda que o pai de Alessandro, Manuel Matos, ex-árbitro e comentarista esportivo, é torcedor declarado do rubro-negro baiano. E tá aqui, gente, inclusive a reportagem, né? Alessandro Matos treina do Vitória para 2014 e pôs ao lado do presidente. Tá aqui, inclusive, a foto. É ele mesmo, gente, que vai ser bandeirinha do Bavi. Tá aqui mais. Eis que Alessandro Matos foi ressuscitado pela Federação Baiana de Futebol em 2020 em Bavi pela fase de grupos do Baiano. Naquela ocasião, em um lance, o goleiro Lucas Arcanjo do Vitória esqueceu a bola e deu um carrinho assintoso no atacante Gustavo do Bahia, derrubando-o dentro da área. Pênalti escandaloso, ocorrido bem de frente a Alessandro Matos, que não informou o árbitro, e o jogo seguiu sem que nada fosse marcado. Tá aqui. Absurdo, né? Veja onde está a bola. Eu lembro desse lance com o Gustavo Custódio. E aqui continua. Logo após mais um erro crasso de Alessandro Matos contra o Bahia, no Bavi de 2020, o então vice-presidente do Bahia e hoje diretor de Relações Institucionais do clube, Vitor Ferraz, questionou publicamente a Federação Baiana de Futebol sobre as razões pelas quais a federação vota escalar Matos em um clássico depois de quase uma década afastada. Foi aqui, inclusive, a reportagem na época de Ulisses Gama. A ótima página SC Bahia Números na rede social X informa que em 23 Bavis catalogados com a atuação de Alessandro Matos, o Bahia venceu apenas 3 e perdeu 12, gente. Acreditem em vocês, tá? Tá aqui, inclusive. Não tenho, mas o retrospecto do Bahia piora absurdamente nesses 21 catalogados. São apenas 3 triunfos e 12 derrotas. Observe, portanto, que Alessandro Matos vem dando reiteradas mostras de sua suspeição para atuar em Bavis, espalhados por 4 décadas diferentes e sucessivas, 90, 2000, 2010 e 2020. Não obstante todo o histórico, a Federação Baiana segue escolhendo a dedos para o Bavi sem sorteio. Isso já ocorreu no Bavi da primeira fase do Baiano do ano passado e na primeira partida da final da mesma competição, ambas para variar com vitória rubro-negra. Agora a Federação Baiana repete o procedimento para o primeiro Bavi de 2025, conforme se observa em ata da sessão de escolha da arbitragem publicada pela própria federação. Está aqui, né, assistente, inclusive, Alessandro Matos. Notem que Alessandro Matos está nas 2 colunas do sorteio. Logo, ele não foi sorteado. Vejam vocês, gente. Sorteado 1 e 2 era a única opção. Ele foi escolhido pela Federação Baiana, pois um dos bandeirinhas seria ele, inevitavelmente, qualquer que fosse o resultado do sorteio. Quais são os motivos de tamanho tão insistente predileção da Federação por um assistente com histórico tão problemático? O árbitro do Bavi deste sábado, Bruno Pereira Vasconcelos, também tem histórico de polêmicas em Bavis, invariavelmente em prejuízo do Bahia. Era ele, o árbitro do Superstar do Bavi 2020, no qual o pênalti Lucas Arcanjo e Gustavo não foi marcado. Bruno Vasconcelos também foi o árbitro da primeira final do Baiano de 2024, com atuação igualmente decisiva contra o Tricolor. Perdoou em 2 ocasiões a expulsão do atleta rubro-negro Rodrigo Andrade, que no primeiro tempo deu uma cotovelada proposital em Jean Lucas e levou apenas amarelo, e o VAR da partida, Diogo Pombo, tampouco tomou qualquer medida. No segundo tempo, empurrou Caio Alexandre, derrubando em lance sem bola, em lance punível com cartão amarelo. E o segundo, né, que levaria a expulsão, mas Bruno Vasconcelos nada marcou. Observem ainda que o árbitro que estava na outra coluna do sorteio era Emerson Ricardo de Almeida Andrade, outro árbitro da Federação Baiana com histórico de desserviço ao Bahia. Em 2023, em Bahia Flamengo pelo Brasileiro, ele era o 4º árbitro e denunciou historicamente o árbitro principal uma cotovelada inexistente de Canu no rosto de Gabigol, resultando na injusta expulsão do zagueiro tricolor. Vejam vocês, colocaram um ou outro, 2 bombas, né? Emerson Ricardo também foi o árbitro principal do segundo Bavi da final do estadual de 2024, quando expulsou injustamente Rezende imediatamente após seu apito final com o Vitória campeão. Fez um gesto de comemoração assintoso, despudorado e chocante, que depois ele justificaria como sendo para celebrar a própria atuação. E se vocês se lembram, né? Ainda que a expulsão de Rezende, o último homem ali, é discutível, né? Vejam, portanto, que para o Bahia, os sorteios, entre aspas, da Federação Baiana com a arbitragem local que escolhe entre Emerson Ricardo e Bruno Vasconcelos da vida, soam como verdadeiros. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Considero desnecessário trazer imagens dos jogos de 23 e 24 citados nos 2 parágrafos anteriores, pois ainda estão frescos na memória do torcedor. Então tá aqui, gente. Por todo exposto, a arbitragem gera enorme apreensão na torcida tricolor. Federação Baiana do ex-presidente e atual Eminência Parda, Edinaldo Rodrigues, conhecidamente torcedor do Vitória, depois de anos empregando a arbitragem de fora nos Bavis do Campeonato Baiano, por pressão do Bahia, desde 2024 voltou a escalar sistematicamente a arbitragem baiana nos clássicos, gente. Então tá aí, viu? Interessante, né, que depois tem outras questões relativas ao Bahia, né, e questionando a postura do próprio Bahia, que acabou admitindo esse tipo de arbitragem. Então tá aqui, ele inclusive completa aqui. O Bahia tem que demonstrar com palavras e necessário com ações que é ele que tem o poder, enquanto a reação tricolor aos desmandos da Federação Baiana da Arbitragem se limitar a manifestações isoladas
nada vai ser resolvido. Tá aí, gente, realmente é sim um retrospecto terrível, não dá pra gente perder de vista isso. Arbitragem fraca tecnicamente, Alessandro Matos tem um histórico terrível contra o Bahia, e é aquilo, ninguém quer ser beneficiado não, e erros eventualmente acontecem. O ser humano é falível. Qual o problema? O problema é que só erra em prejuízo do Bahia e a favor do Vitória. E Alessandro Matos tem uma situação muito clara a respeito disso. Além disso, a gente sabe também da arbitragem que vem sim prejudicando o Bahia, e Bruno Pereira Vasconcelos também não tem feito boas arbitragens em relação ao Bahia. O que eu reitero é que a arbitragem seja boa, não prejudique, mas também não favoreça quem quer que seja. O que a gente quer é que em campo se decida o jogo. Agora, fico alerta, o Bahia não pode permitir que um tipo de arbitragem como essa acabe sendo nomeada para um jogo tão importante. É só o começo, que seja na fase classificatória, que pode definir também muita coisa, inclusive vantagens na fase final, mas que isso sirva de lição, inclusive também para o caso de ter semifinal ou final. Bavi. Tá aí, gente, denúncia muito importante e que a gente fique atento e cobre, né? Acima de tudo, respeito ao nosso tricolor de aço. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos. Aproveita aí e faça o cadastro na Inplay. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.